quadrado. Tá tudo no quadrado. O teu pensamento acontece através do quadrado. Mas se a gente observar, a natureza acontece em curvas. Nada na natureza acontece em linha reta. Quem criou a linha reta foi o homem. E de certa forma, utilizamos até hoje. Se a gente for fazer uma estrada, a gente vai fazer a linha reta. Então, toda a dificuldade que a gente tem em descobrir o mundo, em interpretar o mundo, interpretar as pessoas, interpretar os acontecimentos, gente, acontece porque a gente pensa em termos de quadrado. Então, você lembra quando você era criança que tinha aquele brinquedo que era uma caixinha e aí tinha um quadrado e tinha uma esfera e aí você tinha que colocar, né? Você tinha que encaixar. Aí tinha um triângulo, aí você tem que colocar o triângulo no buraco do triângulo, a esfera no buraco da esfera. E você lembra que não tinha como colocar o quadrado no buraco da esfera? Então, o que acontece com a física quântica? A física quântica, gente, é uma linguagem, é a última fronteira para que a gente possa entender o universo. E a dificuldade toda vem nessa visão de mundo em linha reta. A gente acha que, né, que a nossa evolução acontece em linha reta. O crescimento de uma planta é em linha reta. E nada disso é verdade. Então, qual é a nossa maior dificuldade? É aceitar que a natureza tem a sua própria linguagem e que nós, seres humanos, nós inventamos uma pseudociência. E nós criamos uma certeza em cima dessa linha reta. Então, tudo que a gente sabe sobre a matemática hoje, sobre a natureza em si, é baseado nesse modelo cartesiano, nesse modelo newtoniano, que não explica a natureza. E o engraçado é que você já deve ter ouvido falar que a gente conhece 4% do universo. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que você pode dizer, né, inclusive o DNA, dizem que a gente só conhece, né, de 2 a 4% do nosso DNA. Então o resto não tem utilidade para a gente. Ou, melhor dizendo, nós não entendemos os outros 96%. Agora me explica uma coisa. Como é que você pode dizer que algo vale 4% se você não estudou o todo? Você acha que é 4%, mas pode ser que seja 0,5%. Então, é claro que essas tentativas de entender, mesmo que de forma atabalhoada, né? Mesmo que de forma retangular, quadrada, essas tentativas são importantes. Foi isso que nos trouxe até aqui. Só que o que falta no homem é humildade para reconhecer na natureza a nossa grande força. A gente tem que sair do ego, onde o ser humano está no meio, para o eco, onde o ser humano está junto com a natureza. Só que a gente se separa. A gente não entende
Porque o nosso pensamento é quadrado. Aliás, esse é um dos piores adjetivos que você pode dar para um baby boomer. Antigamente era assim: nossa, você é quadrado, nossa, você é careta. Se você quiser insultar, se você quer sacanear algum baby boomer, chama ele de careta, porque os baby boomers, eles são exatamente contra isso. Eles são aquela geração da liberdade, né? Do vamos fazer tudo, da liberdade sexual, da liberdade social. Isso trouxe grandes avanços pra gente. Não cabe a mim, gente, ficar aqui cagando regra, né? Dizendo como é que as pessoas têm que viver ou não. Isso é de cada um. Se você é careta, é problema seu. Se você ainda pensa de forma quadrada, isso é problema seu, não é problema meu. Mas aí é que está o grande desafio e a grande barreira da física quântica. É praticamente dizer para a pessoa assim: olha, você tem uma crença limitante. A maneira como você enxerga o mundo não é validada. E, gente, isso é muito violento. Porque chegar para uma pessoa e falar assim: olha, tudo que você aprendeu até hoje, todos os seus dogmas, as suas crenças, nada disso é o que você pensava que era. Gente, isso é uma violência. E aí, é outro ponto que eu queria chegar com você. É por isso que a ciência demora tanto para evoluir. Porque o que é a ciência? Ela vem da academia. Ciência é o teste, é o aprimoramento dos conceitos e interpretação do mundo. O que é o método científico? Você tem uma hipótese, certo? Você gera uma antítese, uma ideia que contrasta com aquilo que você está pensando, e você gera uma síntese, um resultado daquilo. Você faz um experimento, você vai testando isso em várias pessoas. Só que a ciência ficou arrogante. E o que a gente vê na academia, nas grandes universidades e no peer review, sabe o que é o peer review? É a revisão dos pares. Por quê? Para que um postulado, para que uma doutrina, para que uma teoria seja validada, ela precisa da concordância dos pares. É como se os professores lá do Boston College, do MIT, de Harvard, né, de Cambridge, da London School, todos aqueles professores se reúnem, estudam, né, e validam aquilo que foi apresentado. Só que tem um problema aí. Porra, esses caras pensam da mesma forma, quadrada, e eles vão fazer de tudo para poder proteger essa verdade. Porque eles é que detêm o conhecimento. Então, por que eu estou gravando esse vídeo aqui nesse paraíso? Dá uma olhada. Justamente para quebrar os paradigmas. Então, na nossa vida, nós precisamos quebrar os paradigmas. Nós precisamos de uma nova linguagem, reinterpretar a nossa vida, reinterpretar as pessoas, deixar de ser aquela pessoa quadrada. Tem que ser do meu jeito. Quantas vezes você vê o pai sendo rígido, né, demais com o filho, brigando com o filho, famílias sendo destroçadas? Por quê? Porque o homem ou a mulher fala assim: olha, tem que ser do meu jeito, né? Esquecendo que as pessoas não agem em linha reta.
Pelo contrário, nada na natureza é reto. Quem construiu isso aqui, ó, o banco foi um homem. Então, olha só. Tudo, tudo, gente, tudo que a gente estudou até agora precisa ser revisado. A gente tem que olhar para toda a nossa ciência, para nossos meios de produção, para energia de uma forma diferente. Só que a gente tem o status quo, a gente tem uma hierarquia estabelecida hoje, e existem pessoas que lucram com isso. É por isso que quando os pesquisadores eles vão descobrindo sobre a física quântica, eles têm que sair da academia, eles têm que viver de outra coisa. Por quê? Porque na academia, nas grandes universidades e centros, né, de estudo, você tem que seguir aquele padrão, porque todo mundo segue o mesmo padrão. Então, para quem está lá, é maravilhoso. E essas pessoas, gente, vão negar os avanços. Todos os avanços. Isso não é novo, isso não é de agora. Gente, isso é desde lá do começo da igreja. Porque, é claro, você está desafiando o poder. Quanto dinheiro que rola nisso? Então, para o pesquisador sério, haverão dificuldades. Porque é o corporativismo, gente, é o grupinho. Isso acontece na academia, isso acontece no judiciário, isso acontece nas empresas, isso acontece com os teus amigos na pelada. O ser humano é assim. Então, ao longo da história, nós tivemos algumas pessoas que desafiaram o status quo, que se desafiaram a pensar diferente. Então, se você pegar o experimento lá da dupla fenda, tá? Aquele experimento que eu já contei para vocês aqui, inclusive tá na nossa lista aqui de física quântica gratuita, dá uma olhada, tá? E o que esse experimento nos diz? Que foi colocado, né, 2 painéis e foi feita uma projeção do fóton, né? O fóton, né, para quem rudemente não entende, é a luz, tá? Então o fóton ele vai passando pelo primeiro filtro, né? São 2 fendas, ele vai ser projetado numa outra superfície, tá? Então, de acordo com a visão de uma pessoa, e colocaram a pessoa ali para observar esse fenômeno, o que aconteceu? Quando a pessoa observava, a marca, tá, dessa projeção, ela ficou limitada. Quando você tinha uma pessoa observando. E quando você tirou esse observador, quando você tirou essa pessoa, você teve uma outra representação do fóton, que ele estava todo disperso. E aí, gente, o que essa experiência nos trouxe? Para você entender. É o preceito básico da física quântica. O observador interfere no objeto observado. Toda vez que você percebe algo na natureza, você está interferindo com esse algo, seja uma pessoa ou uma situação. Então, de novo, mais uma vez, repetindo. Essa pessoa que foi colocada para observar o experimento, através da sua observação, ela definiu e o fóton
se mostrou de uma forma organizada. Esse experimento foi feito várias vezes. E sempre quando tinha alguém observando, o fóton ele se mostrou de uma maneira. Quando tiraram a pessoa, ou seja, tiraram a influência do observador, as marcas ali naquela parede ficaram dispersas. E o que isso nos traz de conhecimento prático? Isso nos traz que o conhecimento ele depende do observador. E quando a gente interfere com o mundo, a gente interfere no mundo sempre, a gente vai trazer essa organização. E o que é a manifestação? A manifestação, você só pode manifestar algo se você tiver isso organizado. Então, a informação existe. Tudo já existe. Os fenômenos já existem. O que a gente chama de ciência é a descoberta do homem de um fenômeno. A gente estuda, por exemplo, os gorilas e a gente chama isso de ciência. A gente gera uma hipótese, a gente gera uma síntese e a gente tem uma hipótese, uma antítese e gera uma síntese. Esse é o modelo aristotélico, que já está presente aqui com a gente há milhares de anos. Então assim um homem vai identificando, né, esses acontecimentos. E ele vai projetando na realidade as suas verdades. Só que é o que eu estou te dizendo aqui. A maneira como a gente pensa é linear, é cartesiana. E o desafio da física quântica é você acreditar em algo que, entre aspas, não existe. Porque só vai passar a existir quando você observar e você organizar e você interpretar. E isso acontece individualmente. E conforme todos os grandes acontecimentos, as grandes revoluções, né, as grandes conquistas do ser humano, elas acontecem em cadeia. Por quê? Basta que a primeira pessoa enxergue. Quando essa primeira pessoa enxerga, ela já organiza de uma certa forma. E aí fica mais fácil para uma outra pessoa que esteja interessada buscar também. E ela consegue ver aquela mesma coisa. Caramba, que legal, que interessante. E aí vai passando por uma outra pessoa, e aí você vai criando o efeito em cadeia. E aí quando uma massa crítica de pessoas chega a enxergar o que está acontecendo, a gente tem uma mudança na sociedade. Mas essa mudança, gente, só acontece quando existe esse observador. Tem uma frase do Frank Sinatra numa música que é muito bacana. Ele diz: "The world is the same and you never change it." O mundo é o mesmo, você não vai mudá-lo. Eu gosto muito dessa frase porque ela me explica que não é que o mundo vai mudar, é a sua interpretação sobre o mundo, porque o mundo sempre foi o mesmo. A gente continua com os mesmos sentimentos de inveja, de raiva, de ganância, de injustiça e sentimentos bons também, de amor, de compaixão, né? De felicidade, de gozo, de amizade, de triunfo, de prosperidade. A gente tem basicamente o mesmo comportamento que a gente sempre teve. O que vai mudar é como você interpreta tudo que está acontecendo. Ou seja, isso vai depender do observador.
Você está entendendo por que o mundo nunca vai mudar? É só você que vai mudar o seu nível de consciência. Isso é para ser assim. Você começa com um nível baixo de consciência. E depois você vai passando pelas provas, pelos testes, né? E você vai aumentando a sua consciência. Por quê? Você vai observando de uma forma mais apurada os acontecimentos, as pessoas. E isso que você está fazendo interfere em todo o campo. Por quê? É o que eu estou querendo te explicar. Quando você enxerga, pronto. Você já enxergou o que você precisava, né? E aí, você é naturalmente jogado, assim como um elétron, para uma camada superior. Por quê? Porque você já viu o que você precisava. Você já passou por aquela experiência que você precisava. Você está num relacionamento. E aí você tem que aprender a certas coisas ali naquele relacionamento. Mas você só vai sair dali quando você aprender, quando você refletir. Você está num emprego. Você está ali por um motivo. É para aprender certas coisas. E você só vai sair dali quando você cumprir a sua missão. Quando você conseguir enxergar de forma diferente. Então, você não tem que fazer nada. Que é um outro paradigma que a gente tem, né? A gente tem um paradigma que a gente tem que trabalhar que nem um burro de carga. Mas esse paradigma é o paradigma linear. A gente hoje vive na sociedade do conhecimento. Só que as pessoas ainda estão presas nesse paradigma de ficar empurrando charrete aqui, ó, que nem um cavalo. Porque elas têm que passar por isso. E a gente não pode interferir. Você sabe por quê? Porque eu não posso virar para ninguém e falar: cara, enxerga isso, você não tá vendo? A pessoa vai olhar e vai falar assim: não tô vendo. Por quê? Porque o nível de consciência dela é quadrado, cara. E o quadrado não entra na esfera. Você tá entendendo o que eu tô falando? E a gente tem que aceitar isso como natural. Porque a pessoa não enxerga a vida do jeito que você enxerga. Ela quer ser careta. Ela quer fazer as coisas do mesmo jeito. Que não dá certo, né? Mas ela quer continuar ali. Então deixa a pessoa ali, cara. Entendeu? A escolha, gente, de enxergar é individual. E é isso que a física quântica traz. A física quântica, gente, na verdade, é uma linguagem que fala do invisível, do potencial que existe no campo. Que tudo já existe. Se você pegar a Bíblia, cara, tá tudo ali. A criação está perfeita, está completa. Tudo que tinha que ser criado já foi criado. Agora, é você que não está enxergando. E esse trabalho é individual. Cada um tem que passar. É uma escola, a escola da vida online. É você que tem que enxergar. E aí a pessoa fica naquele ciclo vicioso, ela fica se martirizando, né? Ela fica com culpa, ela fica com raiva. Aquele cara que está no topo, né, das universidades, lá na ciência, ele vai proteger a verdade dele com unhas e dentes. Ele vai ficar nervosinho, ele vai bater na mesa, ele vai achar um ultraje. Como assim você está falando isso? É que nem os físicos aí uma vez que vieram me interpelar, né? Como assim você não sabe o que é física quântica? Você não sabe.
Aí deram um monte de equação. Porra, o que essa equação diz aí, meu irmão? Nem você entende essa merda. Entendeu? E detalhe, os físicos não querem entender, porque os físicos da academia, eles vão proteger a própria verdade. Eles vão se achar os donos do poder. E ai de você se contrariar o que eles estão falando. Gente, é sempre alguém de fora da bolha que vem estourar. As bolhas são frágeis. Você sabe por quê? Porque a gente não pode parar a evolução. Tem sempre alguém que vai olhar para um fenômeno e vai interpretar de uma forma diferente, de um ângulo diferente, de uma forma mais redonda. E quantas são as crenças e quantas são as verdades que nós carregamos e não queremos mudar? Quantas na sua vida agora que você está passando? Quantos dilemas, né, você está enfrentando aí de uma forma rígida? Ah, porque tem que ser do teu jeito. Cara, é muito ego. É ego demais. E menos eco. Então você tem que inverter essa fórmula. Mais eco. Deixa eu ver como é que eu me adapto aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir, né, com o pouco que eu tenho. Como é que eu posso melhorar a vida das pessoas, como é que eu posso compartilhar, né? Olha, enxerga isso aqui. Então dá uma olhadinha nessa praia maravilhosa aqui, ó. Olha que coisa paradisíaca, gente. Com tanta coisa boa na nossa frente. Você vai ficar reclamando? Você vai ficar com tantas bênçãos que você tem, você vai ficar reclamando da vida, cara? Porra, Felipe, queria ter tua vida, não sei o quê. Meus amigos, vocês não sabem da missa metade que eu já passei, cara. Vocês não sabem a metade do que eu já passei. Mas é uma decisão. Então, a física quântica, em última análise, é essa vontade de olhar para situações e pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais redonda, né? Sem se apegar ao trauma. É ser mais leve, é descer. Sabe quando você toma aquela cervejinha, né? Porra, aquela Heineken, né? Geladinha, cara. Porra, no sol. Pra quem não bebe, porra, aquele caldo de cana, meu irmão, que eu vou tomar daqui a pouco aqui, ó. Porra, que vai descer redondo. Pra que você vai ficar se martirizando, carregando um peso, como se você fosse viver aqui em função das outras pessoas? Coisa que não é. Botaram na sua cabeça. Mas eu vou te contar aqui. Eu sei que vai te desafiar, mas eu não me importo mais. E se doer, vai doer mesmo, né? Não posso fazer nada. Deixa eu te contar. Tu veio sozinho, tu vai voltar sozinho, tá? Então cuida de você. Porque até para você cuidar dos outros, você tem que estar forte. Você tem que fazer aquilo que você ama. E essa é uma decisão corajosa. É você se assumir. Assumir o que você gosta, o que você quer. E fazer aquilo que você ama, o que você quer. Mas que, pelas pressões da sociedade, pelas pressões de grupo, pelas pressões de gente quadrada, você não faz. Tá faltando essa coragem de enfrentar a vida.
e de falar assim, vem porque a cada desafio eu vou ficar mais forte. Porque eu vou entender, eu vou gerar consciência. E para isso, gente, eu não preciso de dor. É um negócio bem estranho. Né? Primeiro você passa por tudo isso. Aí quando você olha para trás, você fala assim, cara, não precisava de nada disso. Mas você teve que passar por essas situações para poder aprender. Não fique bravo comigo. O maior desafio que você tem para entender a física quântica é a fé. É em aceitar e acreditar que a tua visão já existe. Porque para o mundo linear só existe a linha reta. Para as pessoas quadradas na academia, para os físicos da academia, para os matemáticos que estão cheios de dogmas, né? de verdades absolutas. Não, isso não pode. Pô, é um monte de quadrado conversando com quadrado. E o que tu acha que os quadrados vão conversar? Eles vão conversar sobre linha reta, porra. Eles vão falar a mesma merda pra você. É isso que vai acontecer. Aí você vai pedir conselho, você que é redondo, você tem que colar com quem é redondo, meu irmão. Com quem pensa 3, 6 e 9. Com quem pensa em física quântica, em possibilidades. O cara que é negativo, ele vai sempre ver tudo negativo. Quem é quadrado só vai ver linha reta, meu irmão. Se fugir daquele padrãozinho deles, já era, meu irmão. E viver não é isso, né? Tu já deve ter percebido que a tua vida de linear não tem nada. Que você pode estar numa posição e de repente você não está mais. Você pode sair como quem não quer nada e encontrar o amor da tua vida. Ou você pode estar num bar, conhecer alguém que vai te oferecer uma oportunidade de negócio, uma parceria. A vida não é definitivamente uma linha reta. Ela está mais para um rio serpenteado. E a física quântica é essa linguagem que nos traz esse princípio básico, que as pessoas só vão